Para falar do Fortaleza, muitas informações, torcedor ansioso por essas contratações, esses presentes de Natal que o Marcelo Paes prometeu que chegariam, mas tenha calma, torcedor, que estão chegando, vão chegar, não se preocupe, vem contratação aí no Leão do Pici. A gente já teve, né, um primeiro nome confirmado para a temporada de 2024, mas que já estava no elenco atual, o Iago Pikachu. Ele estava emprestado ao Fortaleza durante 2023 e tinha a opção de compra junto ao time japonês, em que ele teve uma breve passagem depois de ser negociado pelo próprio Fortaleza em 2022. O Pikachu retorna, em definitivo, ao Fortaleza, que adquiriu 100% dos direitos do atleta por cerca de $500 mil, mais ou menos aí 2 milhões e 400 mil reais na cotação atual. Na cotação atual, André, exatamente. E o Pikachu volta com o contrato, volta em definitivo com o contrato que vai até o final de 2025, ou seja, 2 temporadas ainda pela frente, e com a opção ainda de renovação por mais um ano ao fim desse período. Então, um contrato bom que o Pikachu recebe do Fortaleza, volta a ser um ativo do clube, é um cara que atuou em 74 partidas desse ano de 2023, dos 78 jogos do Fortaleza, o Pikachu esteve em 74, homem confiança de Vojvoda, ele que estava ali sempre como o 12º jogador no time titular, saía muitas vezes do banco de reservas, mas já no finalzinho ali da temporada já até se estabilizou um pouquinho mais como titular pelo lado direito, cada vez mais goleador, fazendo gols decisivos como sempre, e segue, ele foi o 3º artilheiro do Fortaleza em 2023, com 13 gols, ficou atrás de Lucero e Galhardo, que são os centroavantes. Então, novamente ele foi decisivo, ainda além dos 13 gols, tiveram 8 assistências, ao todo o Pikachu participou de 21 gols diretamente para o Fortaleza em 2023, André. Todo ano passado, 44 partidas, 17 gols e 8 assistências. Em 2021, 50 partidas, 12 gols e 8 assistências. Ou seja, em todos os anos, com detalhe, no ano passado ele foi embora na metade do ano. Isso. E foi o artilheiro do time no ano. Mesmo indo ano. Embora na metade, esses 17 gols, ninguém fez mais do que isso em 2022 vestindo a camisa do Fortaleza, individualmente. Exatamente. Então, em todos os anos, vestindo a camisa do Fortaleza, o Pikachu, no mínimo, fez 44 jogos. Ele, no mínimo, marcou 12 gols e ele, no mínimo, participou de 20 gols marcados diretamente na temporada. São números extremamente relevantes. Vale lembrar que a gente está falando aqui de um lateral direito / ala que virou ponta, mas que não é um atacante, um segundo atacante, longe de ser um centroavante. Não tem nem como primeira obrigação marcar gols. O Iago Pikachu. Tanto é que ele mesmo tendo feito 13 ao longo do ano e ficando atrás apenas de Lucero e de Galhardo, como lembrou a Marta, em determinado momento da temporada, o torcedor cobrava mais gols do Pikachu. Porque ele ficou muito conhecido por conta da sua capacidade de balançar as redes adversárias. Então, não haveria motivo, era pro Fortaleza não comprar o Pikachu. Exatamente, ainda mais pela negociação que foi. O Pikachu, quando ele foi vendido para o Japão, o Fortaleza recebeu $800 mil na época. E hoje, o Fortaleza recompra o Pikachu por $500 mil. Já é 300 mil a menos do que o time negociou anteriormente. E além disso, no contrato de empréstimo com opção de compra, em que o Pikachu estava até agora, né, que a compra foi oficializada, no contrato tinha estipulado um valor de $1.200.000 para o Fortaleza fazer essa opção de compra. Então, o valor que o time japonês pedia era esse, que estava estipulado no contrato da opção de compra, $1.200.000. Então, se o time japonês quisesse ter batido o pé e dizer que só vendia por $1.200.000, ele só vendia por $1.200.000. Mas o Fortaleza conseguiu fazer a negociação e baixou bem esse preço, porque de $1.200.000, 700 mil de diferença do preço que estava inicialmente estipulado para o preço que, de fato, o Fortaleza vai pagar. E, além disso, como eu falei, 300 mil a menos do que o Fortaleza vendeu. E o Breno falou sobre essa questão, né? Porque envolve outras coisas também na negociação, luvas do jogador e tal. O Breno citou isso, que alguns torcedores acabaram falando sobre, mas isso, os números brutos que a gente tem, o restante da negociação nesse cenário não vem ao caso, mostra o poder que o Fortaleza tem de negociar, de fato saber se pode estar no mercado, entender onde vai pisar, em qual é o melhor momento, porque, André, o Fortaleza tinha a prioridade de compra estabelecida até agosto. Era para essa compra ter acontecido em agosto. O Fortaleza já naquele período conseguiu estender esse prazo para até agora, o final do ano, e agora com mais calma, o futebol parada, foco 100% no mercado da bola em negociações, conseguiu estabelecer esse valor de $500 mil que vão ser pagos em parcelas, divididas durante o ano de 2024. Ou seja, não foi nem à vista, né? Como a gente disse. Então ainda conseguiu esse benefício de parcelamento. Então foi uma negociação extremamente positiva para o Fortaleza. É um jogador que tem a cara do Leão, tem a cara desse Fortaleza do Vojvoda, tem a cara da torcida, que adora o Pikachu. O Pikachu é muito identificado com o torcedor, é muito identificado com o clube, com as cores.
E eu acho que foi o caminho certo a ser seguido, tanto pelo clube, tanto pelo atleta, que também já tinha manifestado o desejo dele de seguir como jogador do Fortaleza por mais tempo, André. Exatamente, e não teria motivos para não renovar, não adquirir em definitivo Iago Pikachu, que é um ótimo jogador, um atleta que tem serviços muito prestados pelo Fortaleza no Brasil. Fortaleza é apenas a terceira camisa que o Pikachu veste. Isso. Jogou no Paysandu, clube em que ele foi revelado, jogou no Vasco muito tempo, inclusive. Veio pro Fortaleza, Shimizu Pulse, S-Pulse, passagem muito rápida de 6 meses, já volta pro Tricolor e vai ficar por mais tempo. Iago Pikachu, super identificado, um jogador que gosta de ficar muito tempo, né? Sim, ele tem essa característica também de se adapta. De se adaptar a um clube e ele é dele mesmo, sabe? De tipo, vou entregar o máximo que eu puder aqui. Ele se identifica muito com a camisa, ele vira uma peça importante nesses 3 clubes que a gente citou. Ele teve uma passagem marcante, ainda construindo a passagem dele no Fortaleza. Mas é um atleta que tem essa capacidade, né? De por onde passou, ele conseguiu, pelo menos no Brasil, porque essa passagem dele no Japão não foi tão positiva assim. E aí entram vários outros pontos, outras questões, outro contexto cultural, enfim. Mas por onde ele passou no Brasil, ele conseguiu deixar sua marca e muito positiva. Lucas Fernandes, ela é muito rasa. Não existe nada concreto, nada avançado, digamos assim. Nada mais definitivo, ou que existem conversas ou negociações. Não existe isso no momento. O que aconteceu? O Fortaleza entrou em contato para saber como que estava a situação do Lucas Fernandes. Isso não foi agora, não foi semana passada, já tem algum tempo. Sondou o atleta, demonstrou interesse de saber e tal. O Lucas Fernandes, ele defendeu o Botafogo em 2023. Ele estava com um contrato de empréstimo com opção de compra, mas ele pertence ao Portimonense de Portugal. Isso. E a situação é essa. O Fortaleza entrou em contato com o clube português e o que eles retornaram ao Leão do Pici foi: a gente tem contrato com o Botafogo até o dia 31 de dezembro de 2023. E o Botafogo tem uma prioridade na opção de compra, porque o contrato dele era de empréstimo por 1 ano com opção de compra. Vamos esperar o prazo final. Questão totalmente burocrática de, vamos esperar 31 de dezembro. Se o Botafogo não sinalizar nenhum tipo de interesse, dizer, olha, vou efetuar a compra do Lucas Fernandes. O que não deve acontecer. O Botafogo não deve ficar com o jogador. Se não falou até agora, né? Aí sim, as negociações poderiam avançar. Mas o que aconteceu foi isso. Um contato do Fortaleza com o clube português que detém os direitos do Lucas Fernandes. Desse interesse, além do Fortaleza, Corinthians e Grêmio também entraram em contato. Fortaleza, inclusive, foi o primeiro do Brasil a tentar esse contato. E se, caso for acontecer alguma negociação, o Leão vai esperar até o início do ano para pensar nos próximos passos. Por enquanto, foi puramente uma sondagem, uma expectativa, um contato ali para saber como que estava a situação do jogador. Tá aí, mas Lucas Fernandes é um dos nomes monitorados pelo Fortaleza, isso a gente pode dizer. Sim. E o Portimonense veria a apuração do Breno Rebouças, veria com bons olhos uma negociação ao Fortaleza. Seria uma boa possibilidade, porque é um clube que está em ascensão, que está em destaque, tendo boa visibilidade, poderia ser interessante, né? O clube português vê como uma alternativa interessante. Exatamente, vê, até porque o Fortaleza fez uma venda muito boa do Moisés recentemente. Pode vender o Caio Alexandre pro Palmeiras em valores até superiores ao que foi a venda do Moisés. Então é um clube em ascensão, um clube que disputa a competição internacional, chegou à final da Sul-Americana, vai bem no Brasileiro, vai na Copa do Brasil também tentar chegar um pouco mais longe. Então é um Fortaleza que pode abrir portas. Para o clube português, é boa essa análise, assim, mais esse contexto, esse cenário de fazer uma negociação com o Fortaleza. E aí, o plano inicial do Leão do Pici seria oferecer um contrato de empréstimo com opção de compra. Sim. Mesmo que aconteceu com o Botafogo, o mesmo cenário. Mas isso ainda foi uma hipótese. Um desejo do Fortaleza inicial ali, aquela coisa, como eu disse, muito rasa ainda. Não tem nada definitivo e não tem nenhum tipo de negociação em andamento neste momento. E pra gente caminhar pra reta final do boletim do Fortaleza, Marta Negreiros, aproveitando a sua presença e participação aqui com a gente, o atacante Guilherme tá negociando com o Santos. Então, que surpresa, tá, com essa daí? Pois é, por causa do Santos, né? Por causa do Santos. Não por causa porque o Fortaleza mudou o seu foco no mercado, ele passou a voltar as atenções para o retorno do Moisés, que está bem encaminhado, deve ser anunciado em breve.
E aí o Guilherme ficou meio que de lado, né, Marta? Até pelos valores que eram muito elevados. E aí ele tá negociando com outras equipes no mercado. É por isso que eu me espantei um pouco do Santos estar negociando com o Guilherme, porque pelo que o Marcelo Paes deixou entender nas entrevistas, o salário do Guilherme não é um salário baixo. Não, é um salário considerável, que o Fortaleza conseguiu pagar durante essa temporada, encaixar na sua folha de salarial, porque era dividido com o Grêmio. O Guilherme estava com contrato de empréstimo. Se o Fortaleza fosse exercer a opção de compra, ele ia, obviamente, arcar com o salário completo do Guilherme, e isso acabava que não vai se encaixar muito ali nos planos do Fortaleza, porque vai voltar o Moisés com um salário bom, vai ter a manutenção do Machuca e do Pedro Rocha na mesma posição, então acaba que não vai ter espaço para o Guilherme.